uma dica aqui, ó, que vai fazer você também economizar tempo, tá? E com isso você ganha rendimento, você economiza mantendo a qualidade, tá? É que eu não sei de onde que você me assiste aí, tá? Mas, por exemplo, eu que estou aqui no Mato Grosso, eu dou preferência pelo período seco do ano, tá? Porque no período seco, né, que vai aqui no caso nosso, aqui vai mais ou menos nesse período agora que a gente está de maio até os meses ali de setembro, outubro, né? Nesse período do ano a quantidade de chuvas é menor. Então, justamente por isso que eu sei que não vai ter chuvas, então eu consigo trabalhar o dia todo, né, e tendo um bom rendimento, tá? Se eu estou no período seco, então, né, com isso, conforme eu acabei de dizer, eu tenho, né, não tem chuvas, né, ou com poucas chuvas, tá? E com isso eu tenho aí, com isso, um bom rendimento do trabalho, tá? Consequentemente, eu consigo fazer mais parcelas, medir mais árvores, eu tenho um bom rendimento, economizo tempo e ganho mais dinheiro com isso, tá bom? Então, em relação ao período seco, tem essa questão das chuvas, sem falar que, né, tem uma outra vantagem também de se fazer aí no período seco, que é, vou deixar destacado aqui, por exemplo, eu que dou consultoria aqui em empresas que plantam teca, né, eu não sei se você sabe, mas a teca é uma espécie caducifólia, né? Então, quando chega no período seco, as folhas das árvores caem, né? Então fica mais fácil de medir a altura das árvores, tá? Então, dependendo da espécie, né, a medição de altura, né, fica mais facilitada, tá? Então, se você dá consultoria, se você faz trabalhos em plantio de teca, muito provavelmente você já sabe disso. Se não, fica a dica aí para você, tá bom? Próxima dica aqui, tá? Por último aqui, porém não menos importante, é que a prática, para você economizar mais e mais, a prática leva à perfeição. Aliás, a prática leva ao progresso, tá? Eu não vou colocar essa palavra perfeição pelo seguinte, tá? Vou falar uma coisa aqui bem particular. Eu deixei de usar a palavra perfeição porque eu passei a entender que perfeição é quando você consegue agradar a todo mundo ou então você consegue fazer um trabalho tão bom que não tenha nada que seja melhorado naquele trabalho. Então, de qualquer forma, você não vai conseguir agradar todo mundo e também, por mais perfeito, por melhor que seja o seu trabalho, você sempre vai ter algo para melhorar, tá? Então, eu deixei de buscar a perfeição e, em vez disso, eu sempre procuro buscar o progresso naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, tá? Porque o progresso, sim, esse eu acredito que seja bem possível, né? Progresso é você fazer um trabalho hoje com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que você tiver. Da próxima vez que você fizer novamente esse mesmo trabalho, você vai fazer ele melhorado, você vai fazer com melhor rendimento, você vai fazer com menores custos, você vai conseguir ensinar a sua equipe, os seus colaboradores, você vai conseguir entregar um bom trabalho para o seu cliente ou para a sua empresa, tá bom? Então, fica a dica aí para você, tá, gente? Tá? Que é uma coisa que eu faço aqui no meu dia a dia profissional e pessoal também, tá? Fica a dica para você, tá? Troque a palavra perfeição pela palavra progresso, porque perfeição, você nunca vai ser perfeito, tá? Já o progresso, sim, você vai, se você for sempre trabalhando dia a dia, tá? Com ética, com profissionalismo, você vai progredindo cada vez mais, tá? E quando se fala aqui em você economizar, né, para você ter um menor custo do seu trabalho, né, aí sim, eu acredito que a prática leva ao progresso, tá? Então, imagina você, eu mesmo já aconteceu comigo, tá? E por isso que eu achei interessante eu trazer essa dica aqui para você. Já teve situações em que eu fiz lá um trabalho de campo, né? E aí, digamos, eu fiz com uma certa pressa, porque eu queria terminar logo. Só que aí, quando eu cheguei no escritório, que eu fui fazer o lançamento dos dados ali daquele determinado trabalho, daquele determinado inventário, eu vi que tinha erros lá no campo que precisavam ser corrigidos. E aí não eram erros que ali no escritório eu conseguiria corrigir, né? Então eu tive que voltar para o campo para, né, refazer ali a medição. Não lembro exatamente agora qual que era o erro. Eu acho que era várias parcelas em que
do ano anterior para aquele ano que eu estava fazendo, tinha dado umas diferenças grotescas, árvores medida errada, eu tinha feito ali um levantamento em que uma árvore engrossou demais de um ano para o outro, teve outra árvore que diminuiu de tamanho, e aí, para eu não perder a qualidade do meu trabalho, eu tive que voltar para o campo, tive todo um tempo, um gasto de tempo, um gasto de combustível, de alimentação, né, e tudo mais, né? Então, para que você não caia nesse erro, né, procure fazer o seu trabalho da forma mais correta possível, que aí, à medida que você for fazendo, tá? Você vai sempre progredindo mais e mais, tá bom?